Cultivo Online, capítulo 463. Destruição interna. O que? Você já cuidou das feras mágicas? Como isso é possível? Yu-Hou disse. Então ela espiou a cabeça pela janela da carruagem para olhar para a frente. O que? Yu-Hou exclamou com uma voz chocada no momento seguinte, surpreendendo Xia Jingyi. O que aconteceu? Xia Jingyi perguntou a ela. E as feras mágicas na estrada foram todas mortas, Yu-Hou disse. Ela puxou a cabeça para dentro da carruagem antes de se virar para olhar para Yuan com uma expressão de descrença no rosto. Sei como você fez isso. O que você fez? Ela perguntou a ele. Yuan ergueu as palmas das mãos e removeu a camuflagem que mantinha o Stare Abyss invisível, revelando-lhes o segredo. Yu-Hou olhou para a linda adaga preta pairando acima da palma da mão de Yuan e disse. Espere um minuto. Eu já vi essa adaga antes. Você a usou para remover materiais de feras mágicas antes. Sim. E posso controlá-lo sem precisar manejá-lo, permitindo-me atacar à distância. É muito conveniente. Uau, como esperado de você, irmão, Yu-Hou murmurou em voz baixa, com os olhos cheios de admiração. Xia Jingyi também ficou impressionada com sua destreza e se perguntou em que nível de cultivo ele estava, mas era muito tímida para perguntar a ele, então só conseguia imaginar isso em sua mente. Algum tempo depois, a carruagem começou a se mover novamente depois que o motorista saiu do torpor. E pelo resto da viagem, Yuan cuidaria das feras mágicas antes mesmo que elas pudessem chegar à estrada. Cerca de 3 horas depois de saírem de Sishao City, a carruagem finalmente chegou às Terras Laranja. Uau! Não é à toa que chamaram este lugar de Terras Laranja. Há tanta cor laranja neste lugar, Yuan murmurou enquanto admirava a paisagem laranja. Da grama às árvores e às flores, todas eram de cor laranja, quase como se este lugar estivesse vivenciando o outono enquanto o resto do mundo estava em uma estação diferente. Você sabe onde estão os touros do chifre negro? Yu-Hou perguntou ao motorista. Ele acenou com a cabeça e apontou para o deserto ao longe e disse. Você pode encontrá-los a alguns quilômetros naquela direção. Ficarei estacionado aqui até amanhã ou até que todos estejam prontos para retornar à cidade. Tudo bem, obrigado. Algum tempo depois, Yu-Hou e os outros seguiram as instruções do motorista e desapareceram na distância. Uma vez dentro do deserto laranja, Yuan disse. Xiao Hua, você pode procurar os touros do chifre negro para nós com seu sentido divino? O meu ainda está fraco demais para procurá-los com eficiência. Claro, irmão Yuan, disse ela. O que? Xia Jingyi ergueu as sobrancelhas ao ouvir as palavras de Xiao Hua. Ela acabou de chamá-lo de Yuan. Foi nesse momento que Yuan percebeu que Xia Jingyi não sabia de sua identidade e que não disse a Xiao Hua para não chamá-lo de Yuan, pois não estava preparado para a presença de Xia Jingyi. Meixiu e Yu-Hou também perceberam isso, mas não conseguiram pensar em nenhuma boa desculpa para dar tão rapidamente. Xiao Hua, me chame de irmão Yu-Tian. Yuan rapidamente usou seu sentido divino para falar com Xiao Hua. Bem, irmão Yu-Tian, Xiao Hua disse. Quando Xia Jingyi ouviu isso, ela pensou consigo mesma. Ah, então eu realmente ouvi errado. Os nomes deles também soam meio parecidos. Afinal, não havia como o irmão de Yu-Hou ser aquele famoso jogador Yuan. Espero que ela não tenha descoberto. Yuan suspirou interiormente. No entanto, ele então se perguntou. Espere, eu realmente preciso esconder minha identidade dela? Acho que ela é confiável o suficiente para saber sobre minha identidade. Mas já era um pouco tarde porque ele já tentou esconder dela sua identidade. Um momento depois, Xiao Hua disse. Irmão Yua, Yu-Tian, há alguns touros do chifre negro a 800 metros naquela direção. Ok, vamos. Eles começaram a se mover na direção apontada por Xiao Hua. Cerca de 10 minutos depois, eles pararam de se mover. Uau, há tantos deles, pelo menos uma dúzia. Como devemos cuidar deles? Yu-Hou perguntou. Eu posso matá-los com o Stare Abyss, mas duvido que você queira que eu faça isso. Yuan disse. Isso mesmo, irmão, se você fizesse tudo por nós, não seria divertido. Afinal, estamos aqui pela experiência. Então ela disse. Vou usar lâminas de vento para eliminar o máximo que puder. Jingyi, você cuidará daqueles que eu sinto falta. Ok, Xiao Jingyi acenou com a cabeça antes de se sentar no chão e recuperar um objeto de aparência familiar de seu anel espacial. Isso é, uma cítara. Você pode tocar a cítara? Yuan ficou surpreso ao ver Xia Jingyi sacar uma cítara. Sim, Xia Jingyi disse enquanto colocava a cítara em seu colo. E ela continuou. A cítara é semelhante a alguns dos instrumentos que toco, então a escolhi como minha arma principal. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Vamos lidar com os touros do chifre negro por enquanto, antes que eles nos percebam ou fujam. Yu-Hou disse a eles. Você está pronto? Ela então perguntou a Xia Jingyi. Eu sou. Bom, então deixe-me começar. Depois de respirar fundo, Yu-Hou começou a abanar seu leque muitas vezes em rápida sucessão, enviando muitas lâminas de vento contra o rebanho de touros do chifre negro que comiam a grama laranja no chão. As lâminas do vento passaram direto pelas árvores que bloqueavam seu caminho, derrubando-os. Em apenas alguns momentos, Yu-Hou matou pouco mais da metade das feras mágicas. Quando os outros touros do chifre negro viram isso,
Eles imediatamente pararam de comer e apontaram seus chifres pretos pontudos em sua direção. Jingyi, eles estão vindo. Yu-Hou a avisou. Entendi. Xia Jingyi então puxou as cordas da cítara com energia espiritual aplicada aos dedos e à própria cítara. No segundo seguinte, muitas ondulações começaram a aparecer na área. Uau, que tipo de técnica é essa? É a primeira vez que vejo isso. Yuan perguntou a ela depois. É uma técnica de cítara de nível terrestre que me permite atacar meus alvos internamente, disse ela. O que? Isso parece opressor? Atacá-los internamente. Isso não significa que você pode facilmente derrotar todos os seus inimigos? Yuan disse. Na verdade não. Meus ataques podem ser facilmente repelidos se alguém tiver energia espiritual suficiente protegendo seu corpo. Além disso, não tem muito alcance. Então só posso usá-lo quando estou perto deles com alguém me protegendo. Ela então disse. Você quer aprender a técnica? Posso te emprestar a técnica se você quiser. Sério, você não vai se importar? Yuan perguntou a ela. Não me importo. Comprei com meu próprio dinheiro e já aprendi. Xia Jingyi então tirou a técnica de seu anel espacial antes de entregá-la casualmente a Yuan. Yuan ficou sem palavras. Ele não achava que ela estaria disposta a lhe dar uma técnica de nível terrestre tão fácil e completamente de graça. Você é muito generoso, Jingyi. Yu-Hou riu. Eu devo a você, Yuan disse a ela. Ele então abriu o livro e começou a lê-lo. Você vai estudar agora? Levei quase 2 semanas para aprender. Xia Jingyi disse a ele. Menor que você aprendeu pulso silencioso de destruição interna maior que. Está tudo bem, já aprendi a técnica. Yuan disse enquanto fechava o livro literalmente meio minuto depois. O quê? Xia Jingyi olhou para ele com uma expressão perplexa no rosto. Hahaha, você deveria olhar para o seu próprio rosto agora, Jingyi. Você esqueceu? Meu irmão é um gênio que ocorre uma vez em 1000 anos e dominou vários instrumentos desde muito jovem. Yu-Hou disse a ela. Ah, certo. Esqueci disso. Desculpe. Por que você está se desculpando? Aqui está a técnica. Obrigado novamente. Yuan devolveu a técnica para ela depois de segurá-la por menos de 1 minuto. Vamos colher seus chifres antes de continuarmos. Yu-Hou então disse. Depois de passar alguns minutos removendo os chifres negros, Xiao Hua usou seu sentido divino para procurar mais touros do chifre negro. 1,5 km naquela direção, ela apontou para o sul um momento depois. Tudo bem, vamos lá. Já quero testar minha nova técnica. Yuan disse, indo ansiosamente naquela direção. Enquanto caminhavam, Xia Jingyi perguntou a Yu-Hou em voz baixa. Como ela faz isso? Localizando os touros do chifre negro de tão longe. Xiao Hua, HMM. Como devo explicar isso? Yu-Hou ponderou por um momento antes de continuar. Bem, ela é uma NPC, realmente poderosa. E atualmente está viajando com meu irmão por algum motivo. O quê? Ela é um NPC? Eu não sabia. Xia Jingyi disse. Isso acontece muito neste jogo, com muita frequência, na verdade. Algum tempo depois, eles encontraram mais touros do chifre negro viajando lentamente em grupo. Ótimo, agora deixe-me testar essa nova técnica. Yuan disse. Você quer usar minha cítara também? Xia Jingyi perguntou a ele. Tudo bem, eu tenho minha própria cítara. Obrigado pela oferta, no entanto. Ele então recuperou a cítara enredadora de almas. Uau, que cítara linda! Xia Jingyi murmurou maravilhada ao ver sua cítara, pensando consigo mesma que deveria ser um tesouro de alto nível.